Boa tarde, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor, mais uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, né? Então pegue aí sua Bíblia, né? E assim, eu vou também colocar na descrição do vídeo qual é o livro que eu estou lendo, para que vocês possam também acompanhar. Vamos lá, né? 2 Reis, no capítulo 4, do verso 38 até o 44, onde vai falar sobre Eliseu, né? E assim, o tema dessa mensagem é sobre a terceirização, né? Do que é para nós fazermos e nós colocamos para outra pessoa fazer, né? É sobre o que nós temos alimentado a nossa alma, com o que nós temos alimentado a nossa alma, né? Então vamos lá, diz assim no verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar as ervas e achou uma trepadeira e colheu ela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram assim, né? Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar um pouco sobre o que a gente acabou de ler, né? O que acontece? Eliseu estava estava voltando, né, a Gilgal, e naquela terra havia muita fome. Eliseu era um profeta de Deus, e ali ele estava junto com vários filhos de profetas. Creio eu ali que aqueles filhos de profetas estavam ali para aprender o serviço, né? E ali estava Eliseu, em volta dele os filhos dos profetas. E então eles pararam ali naquela terra onde havia muita fome. E Eliseu ali dá uma ordem ao seu moço, né? Muitos vão se lembrar do moço, né? Do servo de Eliseu, lá na passagem de Naamã, né? Geazi era o servo de Eliseu. E Geazi já tinha demonstrado ter atitudes que não condiziam com a vontade de Deus. Lá na passagem de vocês já devem conhecer a respeito da vida de Naamã, né? Então o que acontece? Eliseu manda Geazi e fazer o quê? Preparar um caldo de ervas para que os profetas, os filhos de profetas, pudessem se alimentar. O que acontece? Em vez de o servo ir, né, ele terceiriza a função que lhe era devida. O que acontece aqui na palavra? Diz assim no versículo 39. Então um deles saiu ao campo para apanhar as ervas. Quem é esse um deles? É um dos filhos dos profetas. Eliseu manda o moço ir apanhar as ervas e fazer o caldo. E aqui no verso 39 diz, né? Então um deles saiu ao campo para apanhar as ervas. Geazi terceirizou o que era para ele fazer. E o que acontece quando se terceiriza algo que é para eu ou você fazer? O que aconteceu aqui? Vamos ver, né? Aqui vai dizer assim, ó. No verso 40. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer aquele caldo. E diz também no verso 39, né, que aquele homem que foi buscar aquelas ervas no campo, ele não conhecia aquelas ervas, ele não conhecia, né, aquele momento, aquela situação. Porque diz aqui na palavra de Deus que então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Então, Geazi terceirizou um serviço que era dele para alguém fazer algo que não sabia fazer. O que aconteceu? Morte na panela. O que quer dizer isso?
quer dizer que aquela comida ali, aquela planta era venenosa, e se todos comessem iriam morrer. Então, no versículo 41, porém, ele disse, ele quem? O profeta Eliseu, trazei farinha. E colocou a farinha na panela e disse, dai de comer ao povo, porque já não há mais nenhum mal na panela. O profeta foi fazer o quê? Consertar o erro, né, do que ele mandou o seu servo fazer. Né? Então, assim acontece na vida da gente. Quando nós terceirizamos aquilo que é para nós fazermos e nós colocamos, né, é o ofício para outra pessoa fazer, sempre vai dar errado no final. Aí Deus vem para consertar o erro primário, nosso primeiro erro. Muitas das vezes nós precisamos, é função de mãe cuidar dos filhos, é função de mulher também cuidar do esposo, é função, né, a sua função no trabalho, você não deve delegar a outro o que é para você fazer, né? O serviço da sua casa é você quem vai dar, né? É você quem vai ali administrar o serviço da sua casa. Não estou dizendo que uma mulher faz nada sozinha, não. Estou dizendo administrar, né? Os cuidados com os seus filhos é você quem deve administrar, pois ele está sob os seus cuidados. Quando na sua casa, né, o marido é o cabeça, né? Mas nós somos a estrutura, a coluna. Então, se a coluna, que tem a função de sustentar a casa, ela não faz, ela terceiriza, essa casa ela vai cair, ela vai desmoronar. E depois a gente vai ter que passar por um processo maior, mais demorado e doloroso, até Jesus vir consertar as bobagens que nós fazemos. Então, assim, se você hoje, né, olha para dentro da sua casa, vê que seu esposo está precisando de ajuda, de oração, precisa que você faça o jejum para a salvação da vida dele, não terceirize. Não espere vir o irmão de não sei da onde, o pastor não sei das quantas. Não espere isso. Faça você mesmo, que é o dever para você fazer. Se os seus filhos hoje estão precisando de um tempo a mais com você, se precisa de mais cuidado, de mais atenção, de oração, né? De que você desça, né? Fazer um jejum pela vida dele, pela saúde da vida dele. Enfim, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa, não terceirize o que é para você fazer. Por quê? Porque se você terceiriza o que é para você fazer, no final vai dar errado, né? Só vai piorar as coisas, como diz aqui no texto, morte na panela. Essa aqui é uma morte, que está acontecendo com a comida que foi preparada envenenada, mas eu quero te dizer, muitas vezes a morte espiritual nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos. Por quê? Porque não fazemos o que temos que fazer. Muitas vezes você pode ver o seu casamento aí ser destruído, o marido indo embora de casa, enfim, todo mundo pode passar por essas coisas, ninguém tá livre. Só que assim, ó, eu quero te dizer uma coisa. A morte, ela pode ser espiritual. Uma pessoa pode perder a vida com Deus por causa de coisas que era para eu ou você fazer. Quando alguém vem até você pedindo ajuda, uma oração, uma palavra, e muitas vezes você não faz, né? Você delega para não, vai lá na casa da irmã fulana, que a irmã fulana sabe dessas coisas, eu não sei muito bem, você está terceirizando o que era para você fazer. Porque se veio até você, é porque Deus mandou ir até você. Concorda? Então, assim, e mesmo que venha até você e você tenha dúvida, você ora, Deus me responde. Será a tua vontade que eu ajude fulano, né? Pra gente não pegar a carga que não é nossa. Então, assim, essa pessoa ela pode morrer espiritualmente, né? São mortes que eu e você não pode colocar nossas mãos, né? Aqui no texto vai remeter uma palavra de uma morte física, mas eu quero te falar sobre mortes espirituais. Pessoas estão morrendo, mas por causa de palavras, de negação, né, de falta de amor, de perdão, de um abraço, de um sorriso, sabe, de uma compreensão. Muitas vezes nós somos negligentes, principalmente com a nossa casa, porque é o primeiro lugar onde nós temos que ser servos do Senhor é dentro da nossa casa. E é o lugar mais difícil para podermos levar a palavra, para podermos evangelizar, para podermos orar, para podermos
assim, salvar, levar a salvação, né? Porque quem salva é Jesus. Mas levar a palavra de salvação e de vida na nossa casa é muito difícil, realmente, porque na nossa casa, no nosso conforto, é onde nós somos, né, aquilo que somos de fato. Não existe a máscara nem a capa que muitas vezes no nosso trabalho você precisa ter um comportamento, lá na rua outro comportamento, enfim, comportamento de acordo com os locais que você está. Não estou falando aqui de máscara, de fingimento, de mentira. Eu estou falando que a gente precisa saber se comportar em todos os lugares, né? Nós precisamos saber se comportar, saber entrar, saber sair. Mas eu vou te falar, viu? Vou fazer o que, meu Deus? 15 anos, agora em julho, na presença do Senhor, que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vou te dizer que o campo mais difícil para evangelizar é dentro da nossa casa, da nossa família. Mas assim, teve uma palavra que mudou a história da minha vida. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Depois vocês deem uma lidinha, né? Eu não vou trazer agora à tona esse assunto, mas essa palavra mudou a minha vida, porque eu entendi que a pregação mais sincera e poderosa que a gente pode fazer, né, na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente for, sabe qual é? É o exemplo. É o exemplo que a gente dá. Isso é difícil, muito difícil, porque isso remete a tratar o nosso interior, a tratar a gente, alimentar bem a nossa alma, né? A gente precisa saber aonde temos que ir para alimentar bem a nossa alma. Temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente assiste, que a gente vê por aí, que a gente escuta, os meios que a gente anda, né? Para a gente poder não estar matando a nossa alma com alimentos que a gente não conhece. Como aqui, né, no texto. Esse homem, ele pegou ervas que eram venenosas, ele não sabia o que ele estava pegando e mesmo assim ele levou para alimentar muitas pessoas. Muitas vezes tem pessoas que levam alimentos que não conhecem, de procedência duvidosa, para dentro da sua própria casa e aí mata quem? Mata a família, com palavras que Deus não colocou, né? Com situações que Deus não colocou. Por quê? Porque se alimenta daquilo que você pensa que conhece, mas você não sabe a procedência. Então, cuidado com o que você bota na televisão da sua casa para assistir. Cuidado com o que você anda vendo no seu celular. Cuidado com o que você anda assistindo no seu computador. Cuidado, porque a gente precisa sempre estar fazendo uma perguntinha. Toda vez que você for ouvir uma música, ler algum texto, estudar alguma coisa, você pergunta assim, ó, isso aqui edifica a minha alma? Vai edificar minha vida? Vai trazer alguma coisa de bom pra mim? Quando você encontrar alguém que você conhece, quiser conversar na rua, enfim, qualquer lugar que você parar para conversar, ou no trabalho, tá lá com as colegas na hora do almoço, né, do trabalho, aí você vê uma conversa e você pergunta assim para si mesmo, para sua mente, né, para o seu eu, essa conversa aqui alimenta a minha alma? Ou ela vai matar a minha alma? Tá falando do colega? Então isso aqui não alimenta a minha alma. Ó, tchau, dá tchau e vai embora. Por quê? Porque é melhor você deixar a sua ausência do que você se alimentar de coisas que vão matar a tua vida, a tua alma. E assim, eu quero provar pra você na Bíblia que muitas das vezes não precisa você esperar a igreja na sua casa, o irmão na sua casa, porque eu tenho um dia sem ir pra igreja e ninguém vem na minha casa. Para com isso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus colocou na minha mão e na sua mão poder e autoridade, sabia? Para repreender os demônios, para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Então, muitas das vezes, não fica esperando alguém na tua casa para orar pela tua família, não. Se levanta, bota teu joelho no chão, ora em pé, com uma oração de guerra, levanta as tuas mãos para o céu, para o alto, clama a Jesus e Ele vai aí. Não é porque quem salva, quem cura e quem liberta não é eu, nem é você, nem é a minha mão, nem é a sua mão, não. Quem salva, cura e liberta é Jesus de Nazaré, porque foi Ele que deu a vida dele por mim, por você. Então é no nome dele que expulsamos os demônios, é no nome dele que repreendemos, né, todo o mal, é no nome dele. O nome dele tem poder, não é eu, nem é você. Então não fica esperando alguém fazer por você o que é para você fazer. Bora ali na igreja. Não, não vou não, ora lá por mim, irmã. Não, deixa eu te falar. Por mais que alguém ore por você, por mais que você, né, é bom, é uma bênção que alguém ore por nós, é uma bênção. Mas deixa eu te falar, eu prefiro te ensinar a pescar
do que te dar o peixe. Sabe por quê? Porque se eu falar assim, não, tá bom, vou pra igreja hoje, eu vou orar por tu, fulano. Aí eu orei, tua situação aí melhorou na tua vida. No outro dia, faz o quê? Então, se eu te der o peixe, tu vai ficar alimentada só um dia. Mas se eu te ensinar a pescar, tu vai se alimentar todos os dias. Então, assim, hoje eu sei que é muito mais fácil a gente pedir alguém para orar por nós. Mas eu quero te dizer, aprenda a pescar, meu irmão. Meu irmão, você que está me ouvindo, aprenda a pescar. Aprenda a buscar, sabe por quê? Porque a salvação é individual. Eu posso ajudar meu esposo, meu filho, minha família a encontrar Jesus, mas eu não posso salvar eles. Isso dói no meu coração, porque queria eu poder salvar todo mundo, mas eu não posso. Então, assim, é por isso que nós temos que disseminar a palavra de Jesus. Precisamos nos alimentar com ela dia e noite para que a gente possa, né, levar esse conteúdo. Mas se eu me alimento de coisas que eu não sei a procedência, eu vou disseminar o mal para todo mundo. Mas se eu me alimento do que eu sei a procedência, que é a palavra de Jesus, daquilo que edifica a minha alma, eu vou levar aquilo que edifica a minha alma para outras pessoas também serem edificadas. E é isso que eu quero trazer para vocês. Tem uma palavra, eu até separei aqui no meu caderninho de oração, que diz assim, está lá em Lucas 10, 19, né, que fala, que prova na Bíblia que você, Lucas 10, 19, que você pode, né, pisar na cabeça da serpente, que Deus colocou na sua mão, independente, não precisa ter título de profeta, não, irmão. Só precisa crer que Jesus sara, cura e liberta. E profetizar no nome de Jesus. E todo o mal que está na tua casa hoje vai cair por terra. Você precisa crer. Então vamos lá, Lucas, deixa eu abrir aqui para ler o texto na íntegra para vocês. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder, o Senhor diz na palavra dele. Ele te deu poder para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, para vencer o maligno. Inclusive, depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre as armaduras de Deus, para que a gente possa, né, aprender como se preparar para esse momento, né? Então, assim, não espere alguém lá orar por você, pela sua família, pelo seu casamento. Não espere, se levante hoje. Se levante hoje, homem ou mulher de Deus. Se levante hoje e não terceirize o que é para você e para mim fazer. Não espere a tua casa perecer para que você vá lá clamar ao sangue de Jesus misericórdia para Deus vir restaurar o que está caído. É difícil, minha irmã, é difícil, né? Fazer um jejum, né? Levantar cedo, cobrir-se de oração, pagar o preço é fácil, não é fácil não, mas eu quero te dizer, vale a pena. Porque assim, quando você ama verdadeiramente o Senhor, você aprende a amar as pessoas de tal forma que o sacrifício vale a pena. Então assim, vale a pena levantar de madrugada para orar, vale a pena, né, parar um tempo para fazer um estudo da palavra, para se alimentar, porque a Bíblia fala que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é que a gente mata a vontade da carne? Enchendo o nosso espírito do alimento, que é a palavra de Deus. Vou continuar aqui com o texto, né, que a gente estava lendo em 2 Reis, porque tem mais coisas aqui que a gente vai conversar. 2 Reis 4, vamos lá. Continuando aqui. Porém ele disse, trazei farinha. Então Eliseu ali colocou a farinha na panela e disse assim, dê de comer o povo. E já não havia mais nenhum mal na panela. Eu creio que Eliseu ali diante daquela panela com aquelas ervas, né, ali daninha, eu creio ali que ali ele deve ter feito no seu pensamento uma oração ali apresentando aquela comida ao Senhor. Por quê? Porque não há nada que nós apresentamos a Deus que o Senhor não transforme. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes nós
quando nós vamos nos alimentar, o que é que a gente faz, né? Normalmente, a gente ora e a gente apresenta ao Senhor. Por quê? Porque se ali houver algum mal, alguma maldição, alguma coisa que a gente for comer, ele já caiu por terra, Deus já repreendeu aquilo. Mas eu tô falando de coisas que a gente come sem saber. Eu não tô falando de coisas que a gente come sabendo. Porque assim, uma coisa é você ir comer algo que você sabe que foi oferecido. Outra coisa é você comer algo que você não sabe. Então aqui aquele povo ia comer algo que eles não sabiam. Então ali quando Eliseu, ele diz que aquela comida já não havia mais nenhuma morte, eu creio que não foi a farinha que ele botou que fez aquela comida ficar boa. Eu creio que foi a oração, porque eu não conheço profeta que não ore. Tudo é levado em espírito a Deus através da oração. O que vai comer, o que vai fazer, o que vai vestir, enfim, tudo a gente leva para o Senhor. E aí essa vida que Deus quer que a gente tenha com Ele, de relacionamento. Deus, da tua vontade, Senhor, que eu vá para aquele lugar, da tua vontade, Senhor, que eu faça isso, da tua vontade que eu vá para esse emprego. Então tudo é apresentado ao Senhor. Então eu creio aí que aquele profeta ele já orou, repreendendo aquele mal, né? E no verso 42 diz assim, ó, e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus. O que eu entendo com isso? Quando a Bíblia fala, né, expõe que ele trouxe, né, esse homem de Baal-Salisa, o nome já diz, né, Baal-Salisa. Baal era era o, né, o Deus com D minúsculo, né, do povo que não era o povo de Deus, do povo ímpio, né, do povo idólatra, que adorava um Deus que chamavam de Baal. Então veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus, que é Eliseu. Então aqui ele deixa claro que aquele homem que trouxe aquele alimento não era homem de Deus. E ele trouxe o quê? Pães das primícias. 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. O que são pães das primícias? É a primeira colheita. Isso é a primícia. É a primeira colheita, né? A primeira. Então ele não trouxe o resto que sobrou. Ele trouxe as primícias para o homem de Deus. Porque até quando Deus manda até o diabo tem que obedecer, tá? Por que ele trouxe? Porque ele viu naquele homem um homem de Deus. Mesmo ele adorando a um outro Deus, esse homem de Baal-Salisa, ele viu em Eliseu um homem de Deus. Ele trouxe, creio que ali, a mando do próprio Deus, né? Obedecendo a uma ordem do próprio Deus, trouxe 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse, dá ao povo, para que o povo coma. Porém, seu servo novamente servo teimoso esse servo dele é muito teimoso. Porém, seu servo disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? Questionando ali diante do profeta de Deus. Como é que ele ia dar 20 pães? Como é que ia alimentar 100 homens com 20 pães e algumas espigas? Né? Então, assim, vê-se logo que esse servo dele não tinha mesmo temor e amor por Jesus, por Deus, pelo Senhor, como Eliseu tinha, porque ele duvidou. Ele duvidou que aqueles 20 pães, aquela cevada, iria alimentar 100 homens. O que Eliseu disse? Eliseu nem contesta, não discute disso. Dá ao povo. Eliseu foi muito direto. Eliseu não discute, e assim a gente tem que fazer muitas vezes, quando diante de nós, né, vem palavras de negação, palavras de dúvida. Nós não podemos olhar para a dúvida. Temos que fazer como Eliseu aqui está nos ensinando, tá? Eliseu nem questiona. O que Eliseu diz? Dá ao povo para que coma. Essa é a ordem de Eliseu. Dá ao povo. Eu não quero saber. Você está me dizendo que 20 pães não vai dar para... Não quero saber. Essa matemática humana não funciona na matemática de Deus. Ele simplesmente... Eu creio que ali como um profeta, ele já sabia no coração dele que Jesus ia multiplicar. Então ele faz ali pela fé dele, pela certeza do operar de Deus. Então ele diz assim ainda, porque assim diz o Senhor, comerá e ainda sobejará. Significa que todos vão comer e ainda vai sobrar. Olha só, para a mente do servo de Eliseu é uma loucura, né? 20 pães, algumas espigas, 100 homens.
Ainda vai sobrar? Como é isso? Né? Então, diz no último versículo, no 44, o serviu, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Em momento nenhum aqui diz que Eliseu pega a palavra de Deus. Mas no final diz que foi conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque eu creio que Deus já havia falado com Eliseu. Deu o povo. Eles vão comer, vai sobrar. Então ali Eliseu, ele bota para fora aquela ordem mediante a ordem de cima. Porque um homem de Deus, um profeta de Deus, ele fala para o povo aquilo que Deus fala para ele. Eu não estou falando aqui de pessoas falsas, mentirosas que pegam o evangelho e saem por aí. Não, estou falando de profeta de verdade. Um homem de Deus de verdade. Como é que você conhece um homem de Deus? Quer que eu te diga? Pelo fruto que ele dá, como diz a palavra. Você conhece a árvore pelo fruto que ele dá. É assim que se conhece o verdadeiro homem de Deus. O homem de Deus, ele ora quando chega, quando ora quando sai. É assim que o homem de Deus faz. Eu creio que esse homem de Deus, quando recebeu aquela oferta de comida ali, ele já estava ali, ó. Deus, eu te apresento, na mente dele, ó, eu te apresento essa comida, esse alimento, Jesus. Se houver algum sacrifício, se houver alguma oferenda, né, vai repreendendo, vai jogando por terra. Assim a gente também tem que fazer. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente, ó, na mente, a gente não precisa mostrar pra ninguém, não. Deus, em nome de Jesus, ó, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda oferenda, meu Deus, ali eu creio que aquele homem repreendeu, né? E ali a palavra de Deus também diz que aonde colocarmos a nossa mão e o nosso pé, abençoado será. Então, o que vem na sua mão, que você ora, você repreende o mal, Deus faz isso tornar bênção na sua vida. Então, creia, a gente precisa crer. Né? A gente precisa orar e precisamos crer também. Então, o que aconteceu ali? Aquele povo foi alimentado, Deus fez maravilhas, proezas e nos ensina hoje. Não devemos olhar para as circunstâncias que vêm até o nosso encontro. Não devemos dar ouvidos às palavras mentirosas do nosso adversário. Não devemos dar ouvidos àquelas palavras de não, você não vai conseguir, é impossível, você não pode, você não vai. Essas palavras têm que eliminar da sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quem decide o fim da história é Cristo, não é o homem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus fez isso comigo através de uma palavra que eu recebi em um dado emprego que eu tive. E eu recebi uma palavra negativa. Você não vai conseguir isso. Essa palavra, eu estava frágil. Foi o que eu fiz? Essa palavra? Acreditei. Passou um ano, Deus me levanta, me acorda cedo e fala assim, filha, levanta, bota teu joelho no chão agora e ora e repreende aquela palavra que tu ouviu há um ano atrás. E repreende ela porque eu vou mudar a história da tua vida no teu trabalho. Sabe por quê? Porque eu sou o dono da política. Eu que decido o que tem que ser feito. Eu sou o dono da tua vida, então quem decide sou eu, não é o homem que decide. Então, eu fiz o que Deus me mandou, eu orei. E passou poucos dias o Senhor, um pouco tempo, assim, não me lembro quantos dias, o Senhor me abençoou naquela palavra que eu ouvi, né, que foi quebrada, repreendida em nome de Jesus. Deus mudou a minha história nesse emprego que eu trabalhei. Então, eu vivi na prática. É muito bom você ter experiências com Deus, você ter testemunho, você ter vida com Deus, porque eu vivi isso na prática. Eu quero te dizer, assim como eu vivi, você também vai viver. Não dê lugar às conversas mentirosas do diabo. Não dê lugar à mentira que ele te conta. Dizendo que você já está velho, que você não pode sonhar, que você não pode fazer. Não acredita, sabe por quê? Operando Deus, quem impedirá? Então, assim, tome muito cuidado com o que você alimenta a sua alma, com o que você alimenta na sua vida, para que ela não pereça. Então, assim, busque se alimentar das coisas que edificam a nossa vida, a nossa alma, para que haja vida em abundância, né? Para que através da sua vida outras vidas sejam impactadas e abençoadas. E que nós venhamos a aprender com Eliseu, que tudo que viemos a fazer,
diante de Deus, que nós possamos colocar em oração. Então, assim, para finalizar, eu quero estar orando agora, né? Pedindo a Deus, para Deus nos ajudar a não sermos negligentes, a não terceirizarmos aquilo que é para nós fazermos, né? Então, vamos agora fechar nossas olhos e orar ao Senhor, né? Querido Deus e amado Pai, nesta hora, Senhor, eu te apresento a minha vida, as nossas vidas, a vida de cada pessoa que está ouvindo. Em tuas mãos, meu Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, nessa hora, dando sabedoria, Deus, dando força, dando vigor. Ó Pai, eu te peço, nos visita e nos mostra, Pai, o que temos alimentado a nossa alma, que o Senhor não tem se agradado, Pai. Tira de nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que temos ouvido, que temos visto, que temos colocado até dentro da nossa casa, que não te agrada, que o Senhor nos ajude a enxergar e a nos arrepender e a não cometer mais os mesmos erros. Nos ajuda, Senhor, a nos alimentar de coisas que nos edificam. Ó Deus, não nos deixe terceirizar as coisas que para nós fazemos. Nos dá força, nos capacita, nos dá estratégia para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou e nos escolheu. Ó Deus, dá coragem, Pai, dá coragem ao teu povo, Senhor, porque não é fácil, Senhor, abrir mão, Senhor, do nosso comodismo para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que dá trabalho mesmo, mas vale a pena. Deus nos ajuda, Senhor, a seguir o exemplo desse homem de Deus, Eliseu. Nos ajuda, Senhor, porque aquele servo dele, Senhor, não é exemplo para ninguém, mas nos ajuda, Senhor, a viver, né, meu Deus, tentar nos espelhar como viveu Eliseu, um homem que tudo levava a oração a Ti, que apresentava ao Senhor, que não olhou para a dificuldade, não olhou para aquele pouco de comida que é para alimentar 100 homens. Nos ajuda a ver como Eliseu viu, Senhor, pelos olhos da fé, e ouvir o que ele ouviu da Tua parte, Senhor, que aquele povo ia comer e ainda ia sobrar. Que nós possamos olhar, meu Pai, para as circunstâncias como Eliseu olhou para esta circunstância e crer, Senhor, que operando o Senhor, ninguém impedirá. Abençoa a vida de cada um nessa hora que está recebendo essa palavra. Abençoa a nossa casa, nossa família, nosso lar. E nos livra, Senhor, de toda a investida do maligno, Senhor, para que ele destruir, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a propagar o Teu Evangelho, a Tua Palavra às pessoas, Pai, porque tem muita gente morrendo espiritualmente, Senhor. Nos ajuda a alimentar a nossa alma de tal forma que possamos ser rios, Senhor, transbordante, para que todo aquele que vier até nós com sede encontre em nós uma fonte de água, e essa fonte ela só pode vir de Ti. Assim eu te agradeço por esse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.